publicado agora no mês de setembro de 2023, na revista da Sociedade Americana de Medicina, um artigo falando sobre uma nova droga para o Alzheimer e quais são os pacientes que podem se beneficiar dela. Quem vai falar para nós sobre esse artigo é o Dr. Wagner Leonel, que é neurologista e é mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal do Ceará. Por favor, Dr. Wagner. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Wagner Leonel, sou neurologista e especialista em demências. E a pedido do professor Ricardo Pereira, a gente vai comentar brevemente sobre esse artigo recém-publicado no JAMA. O artigo trata sobre quem seriam os candidatos e que poderiam receber, no mundo real, essa nova medicação aprovada para o tratamento da doença de Alzheimer, o lecanemab. E aí, nesse artigo, essa autora, ela entrevistou vários especialistas em demência, os quais levantaram problemas, tanto na logística, como também possíveis efeitos colaterais da medicação e a possível dificuldade de implementá-la em um contexto fora de um ensaio clínico. Bom, a gente vai começar a falar então um pouquinho agora. Primeiro, eu queria contextualizar o lecanemab, que é essa medicação que a gente vai falar. Ele é um anticorpo monoclonal, anti-amiloide, que foi aprovado pelo FDA recentemente, uma aprovação tradicional do FDA, e a aprovação se deu a partir do resultado desse estudo publicado no New England, e nesse estudo, 898 pacientes foram comparados a 897 do grupo controle. E o que se viu ao final de 1 ano e meio foi que o grupo que recebeu a medicação apresentou uma discreta redução no declínio cognitivo comparado ao grupo placebo. Isso é muito importante, né? É uma droga possivelmente modificadora da doença para tratar a doença de Alzheimer, que representa a principal causa de demência, algumas séries alcançando 70% dos casos de demência. Bom, o primeiro ponto levantado pelos entrevistados nesse artigo foi que a hipótese amiloide ainda não está totalmente provada. Isso porque, só relembrando, do ponto de vista fisiopatológico, a doença de Alzheimer se caracteriza pelo depósito extracelular de proteínas beta-amiloides, anos após esse depósito inicial de proteína beta-amiloide na forma de placas extracelulares, começa a haver um acúmulo intracelular de emaranhados neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada. E dessas duas proteinopatias advém neuroinflamação, perda sináptica e morte neuronal. Todo esse processo se inicia décadas antes do aparecimento dos sintomas. Daí uma das dificuldades maiores em se desenvolver drogas modificadoras da doença. E a esse acúmulo de proteína beta-amiloide deflagrando o processo posterior, denominou-se hipótese amiloide ou cascata amiloide. O que vários autores questionam é que esse processo do acúmulo beta-amiloide extracelular não é o único presente na fisiopatologia da doença e não seria o único responsável por causar os sintomas da doença. Tanto que, em se tratando de tratamento anti-amiloide, outras 3 moléculas falharam, crenezumab, solanezumab e gantenerumab, enfraquecendo por algum momento, inclusive, essa hipótese amiloide. Porém, essa hipótese ganhou nova força a partir da aprovação do aducanumab em 2021 pelo FDA, por meio de uma via acelerada, uma vez que essa aprovação se deu após 2 ensaios clínicos de fase 3, o ENGAGE e o EMERGE, com resultados conflitantes. Inclusive, quando essa aprovação via acelerada, não há cobertura lá nos Estados Unidos pelos seguros de saúde, né, pelo Medicare. Posteriormente, o lecanemab foi aprovado agora em 2023 e o donanemab, outra medicação anti-amiloide, aguarda aprovação provavelmente para o final do ano. Bom, então, a partir da aprovação então, dessas medicações iniciais, outro ponto levantado então pelos especialistas no artigo que a gente está comentando é quem realmente no mundo real poderia se beneficiar e quem não se beneficiaria e teria, na verdade, mais riscos, né, com a medicação. E aí a gente encontra o primeiro problema real. Isso por quê? Porque no mundo real, fora dos ensaios clínicos, poucos pacientes serão elegíveis para receber essa medicação. Algumas estimativas
dizem que cerca de 90% dos indivíduos com doença de Alzheimer não serão candidatos a receber essa medicação por conta dos critérios de inclusão adotados nos ensaios clínicos. E só para demonstrar, ó, os inúmeros critérios de exclusão que os indivíduos têm que obedecer para poder receber a medicação. Um deles, só para citar, por exemplo, o uso de anticoagulantes já impede receber a medicação. Fora isso, outra questão é que alguns subgrupos foram pouco representados nos trials, dentre eles, por exemplo, população latina, negros e asiáticos, e dessa forma a gente tem dúvidas se para esses subgrupos específicos a medicação serviria do mesmo modo apresentado aos resultados gerais. Bom, e finalizando esse breve comentário, o último ponto abordado pelos autores é que a medicação não é isenta de riscos. Inclusive, existe um possível efeito colateral da medicação, que é o ARIA, que pode cursar com manifestações clínicas graves, até com risco de óbito. Esse área representa uma sigla de alterações de imagem relacionadas ao amiloide e pode se fazer presente tanto na forma de edema como na forma de hemorragia. Aqui, por exemplo, é um fluxograma do que fazer quando um paciente, usando essas medicações, apresenta o área. E aqui vocês vão ver que se o indivíduo tiver, independente dos sintomas, uma área radiológica, a ressonância magnética de crânio, de moderada a grave, você tem que suspender a medicação. Do mesmo jeito, se o indivíduo apresentar sintomas moderados a graves. E para flagrar esse possível efeito colateral, o paciente, ao longo, então, dos ensaios clínicos, se submeteu a vários exames de ressonância magnética. Isso aqui representa mais uma dificuldade logística na prática, né, quando esses pacientes forem tratados em centros diversos. Aqui, para se ter uma ideia, isso aqui é do aducanumab, mas o esquema de ressonância do lecanemab é o mesmo. Então, o indivíduo, ao longo de um ano, ele vai ter que realizar uma ressonância antes de iniciar, uma ressonância antes da quinta, sétima e 12ª dose, ou seja, 4 ressonâncias. Fora se deslocar até o centro de infusão para receber a medicação quinzenalmente. Fora isso, em qualquer momento, se apresentar algum sintoma sugestivo de área, vai ter que realizar outra ressonância. Ou seja, só demonstrando a dificuldade logística. Bom, e os comentários finais, é importante lembrar que são medicações caras, mesmo nos Estados Unidos, $26 mil anuais, fora os outros custos só da medicação, fora custos da clínica de infusão, ressonâncias ou outros exames. É importante sempre relembrar desse efeito adverso grave, área, principalmente se o indivíduo apresenta uma homozigose para o alelo E4 do gene da APOE. Relembrando que a logística é difícil, tem que ser um centro bem estruturado, multidisciplinar, com a presença pelo menos de neurologista cognitivo, neuroradiologista, fora o centro de infusão e capacidade de repetir as ressonâncias quando necessário. E, para a nossa realidade, ainda não é aprovado para a Anvisa. Obrigado pela atenção de vocês, boa noite. Agradecemos ao Dr. Wagner Leonel, que falou para nós sobre uma nova droga para a doença de Alzheimer. Próximo vídeo, traremos um projeto de extensão da UFC chamado O Coração na Batida Perfeita. O que será?